Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje um programa especial, um plantão do Odd News, porque Dan Foe, o CEO da CrossFit, fez um comunicado importante. Quero falar também de Guilherme Malheiros, pontuar a minha opinião sobre o discurso dele que o tira da temporada do CrossFit Games 2025. Se você gostou do conteúdo, fique até o final desse vídeo. E em uma carta aos afiliados, Dan Foe surpreendeu a comunidade do CrossFit. Ele anunciou que a CrossFit está em busca de um comprador. Na carta ele pontuou que o comprador precisa ter uma conexão genuína com a comunidade, uma valorização do modelo de negócio das afiliadas e uma paixão e visão necessárias para levar o CrossFit a outro nível. Para auxiliar esse processo de venda, a CrossFit contratou uma empresa chamada Morlins & Company para avaliar os possíveis compradores. Eles também pontuaram nesse comunicado que não haverá divulgação de possíveis compradores, vai ser um processo fechado, e também divulgou que a temporada 2025 não terá mudanças. E o que está por trás desse comunicado feito pela CrossFit? Algumas informações já eram especuladas, como a queda de faturamento, a queda no engajamento da comunidade e talvez uma possível venda para mudar a reputação pós-crise morte Lazar Duric. Tá, mas o que tem nas entrelinhas desse comunicado feito pela CrossFit? Quando uma empresa faz um anúncio público de venda, quer dizer que ela está desesperada pela venda, ela precisa vender. Por quê? Se ela já tivesse um comprador pré-determinado disponível, ela ia fazer como foi feito lá em 2020, deixar no privado, restrito, com valores restritos e tudo mais. Alguns já especulam que o grupo que detém o poder da CrossFit hoje, ele já até aceitaria um valor menor do que eles pagaram na compra anteriormente. Isso demonstra que a péssima gestão na condução da crise da CrossFit lá em 2024 gerou um passivo muito grande para a marca. E agora uma suposição, por que Rich Froning não compra a CrossFit? Com o Froning como dono da CrossFit, com certeza o engajamento da comunidade iria retornar, a relação com as afiliadas, sempre questionáveis com a CrossFit, iria ficar muito melhor porque ele é um dono de box e ele tem o poder de impulsionar a marca positivamente. O único e grande e relevante entrave nesse processo é o valor. O Rich, mesmo sendo uma pessoa rica, detendo bastante capital, eu acho que ele não tem um valor suficiente para comprar a CrossFit. Ah, Gulin, mas qual seria esse valor? Ninguém sabe. Quando a marca foi negociada em 2020, muitas pessoas falavam em 4 bilhões, que era um valor ilusório, porque 4 bilhões é o que o mundo do CrossFit movimenta de valor entre todas as marcas. Na época eu lembro que o Hugo Cross fez uma matéria interessante, acho que ainda está no site deles, fazendo uma valorização. Eles usaram vários argumentos correlacionando a CrossFit com as marcas relacionadas em bolsa e o valor que elas chegaram e gerou uma aproximação, se eu não me engano, de 100 a 200 milhões de dólares. E eu acredito que o Rich Froning não teria esse valor. Tá, mas por que Rich Froning não vai buscar um grupo de investidores e compra a CrossFit? Talvez seja uma opção. Porém, eu não sei se com um grupo de investidores como hoje tem por trás, ele teria liberdade para fazer o que ele acha importante, que na minha opinião geraria um efeito positivo para a comunidade. E agora falando de Guilherme Malheiros, vocês pediram no comentário do vídeo anterior e não tem como eu não atender. O pedido de vocês é uma ordem. Então eu vou elencar os principais pontos do comunicado de Guilherme Malheiros e dar a minha opinião sobre cada um deles, que fala sobre a sua saída da temporada do CrossFit Games 2025. E o primeiro ponto que eu anotei do comunicado de Guilherme Malheiros nas suas redes sociais foi em relação ao custo para vir para o Brasil competir no Copa Sur. Segundo ele, os gastos são altos com hospedagem, viagem e não compensam pelo retorno financeiro. Anos anteriores ele até falou que compensava porque ele ganhava uma bonificação dos seus patrocinadores. Nesse ponto eu concordo em partes com o Malheiros, porque eu já venho há muito tempo falando que para novos atletas o CrossFit não é atrativo. Ele não é atrativo para os atletas que pensam em viver disso. Vamos dar um exemplo, acredito que 5 ou 10 atletas da elite do Brasil devam viver apenas do treino e do CrossFit. Os demais precisam dar aula, precisam fazer outras maneiras para arrecadar. É muito comum a gente ver vaquinha para mandar atleta para competição. Então o CrossFit deixa muito a desejar nesse ponto. Porém, eu não concordo com a parte que o Malheiros diz que o retorno não é suficiente. O retorno financeiro talvez não seja suficiente. Porém, o retorno em imagem,
em mídia, em patrocínios, em público, ganhar o público, engajamento no público, aí eu acho que é muito viável. Ele deveria vir competir no Brasil, a competição muda de nível quando ele tá, a torcida ama ele. Acho que insistentemente ele fala alguns haters, a torcida ama Malheiros, quando ele pisa na arena ele é ovacionado e eu realmente acho que ele peca em não vir competir no Brasil. Eu acho que ele conseguiria levantar fundos para vir de outras maneiras e competir no Brasil eu acho que ele mais perde essa falta de visibilidade do que ganharia com a competição e o engajamento com o público. E o segundo ponto importante que eu anotei do comunicado de Malheiros foi também em relação a dinheiro, mas foi sobre o WFP, que é um campeonato profissional que está entrando muito aquecido no mundo do CrossFit. Eu quero gravar um vídeo só dele num dia no nosso canal, mas o que ele pontuou foi que o WFP paga salário, paga despesas de hospedagem, alimentação e voos para as competições e não cobra inscrições dele. E que isso seria muito interessante, comparado a um retorno do investimento. É melhor investir num campeonato que vai te dar um retorno financeiro muito bom do que num que vai dar menos retorno financeiro ou até um prejuízo. Porém, eu concordo que ele deveria investir suas fichas no WFP e ser a prioridade do ano dele, mas eu discordo que ele tenha que, para isso, abrir mão da temporada do Games. Eu acho que a temporada do Games é importante, foi ela que deu notoriedade para que ele chegasse no WFP, e, na minha opinião, o mínimo que um atleta de elite que vive disso é priorizar, além do CrossFit Games, mais 2 competições. Aí você pode entrar no Wodapalooza, no Rogue Invitational, em Dubai. Então tem vários importantes campeonatos que, além da temporada do CrossFit Games, elas compõem um escopo de campeonatos que o atleta deve estar para se tornar competitivo, para ter uma visibilidade das marcas e poder ganhar uma notoriedade no cenário. Eu já falei 2 pontos que o Guilherme Malheiros colocou no seu comunicado, porém eu não acredito que tenha sido por qualquer um desses pontos que Guilherme Malheiros está fora da temporada 2025 do CrossFit Games. Na minha opinião, vou enfatizar mais uma vez para você que está me assistindo, na minha opinião, Guilherme Malheiros não vem para a temporada de 2025 do CrossFit Games simplesmente por uma condição física. Eu acho que ele está performando muito abaixo do esperado, e essa performance ruim pode se trazer 2 suposições. Uma delas, que ele não fez uma off-season certinha para chegar bem no momento certo, que é o momento do Open. E uma segunda suposição é que ele está infeliz com relação à condução da CrossFit pós-crise Lazar Duric. Mas indiferente desses 2 motivos que eu coloquei, se é uma off-season ruim ou se é o motivo de estar insatisfeito com a CrossFit, Gui Malheiros vem performando mal. Ele está muito abaixo da performance, ele não ia conseguir passar entre os 1.200 atletas que vão para a segunda fase e preferiu, na minha opinião, abrir mão do Open, tá? Eu acho isso errado, mas nós vamos ver os frutos de Guilherme Malheiros lá no WFP, que é o campeonato que ele vai priorizar. Então vamos acompanhar o restante da temporada para depois fazer uma análise se a decisão dele foi certa ou se a decisão dele foi errada, mas indiferente de qualquer coisa, eu sou brasileiro, eu vou sempre torcer para os brasileiros performarem bem. Se você chegou até o final desse vídeo, deixe nos comentários a opinião de vocês sobre o que aconteceu com a temporada de Guilherme Malheiros. Curta, compartilha, comenta, ativa o sininho, não perde nada do nosso WOD News.